Olá, um feliz sábado para todos vocês. Quero dizer que vocês são muito bem-vindos aqui no nosso canal, com muita alegria, com muita gratidão no coração por mais um sábado na presença do Senhor. Que o Espírito do Senhor possa abundar na tua vida nesta manhã. E vamos começar nossa escola sabatina. Vamos entoar o hino número 18 do nosso inário. Deus é nosso Pai Celeste, somos sempre bem guardados, nem as aves e as estrelas, Ele mostra mais cuidados. Deus com zelo, com ternura, seus filhinhos alimenta, do pecado Ele os livra, em seus braços os sustenta. Na tristeza ou na alegria, nunca os filhos Deus esquece. Seu desejo é levá-los para o santo lar celeste. Amém? Amém, que coisa maravilhosa, né? Nós sabermos que temos um paizinho querido que cuida tão grandemente da gente. Vamos orar, vamos falar com esse Deus. Querido Jesus, amado Pai, louvamos o teu santo nome, porque o Senhor é lindo, o Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Agradecemos a Ti, meu Deus, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu e por nós estarmos agora na Tua presença. Obrigada, meu Deus, por tantas bênçãos recebidas, pelo Senhor ser esse Pai bondoso que cuida de cada um de nós. Esteja aqui presente conosco, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade nesta manhã de trabalhar no meu e nos corações daqueles que estão nos acompanhando ou que irão assistir essa live em outro momento. Reine em nossa vida, ó Pai. É a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. E aí, estudaram a lição? Estamos aqui firmes e fortes para mais uma recapitulação. Hoje nós vamos recapitular a lição de número 3, que tem o título Agradando a Deus. Que coisa maravilhosa. E o verso para memorizar, que está lá em Sinfonias 3,17, e na versão da NVT diz assim: pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Que versículo maravilhoso. Que promessa que nós temos aqui, né? O Senhor estar no nosso meio. E Ele é um Salvador que poderoso.
e acalma todos os nossos medos. Amém? Que nós possamos confiar cada dia mais nesse Deus. Quero convidar aqui o Tony para nos ajudar a recapitular essa lição desta semana. Muito obrigado. E vocês como estão? Tudo bem? Que bom nos encontrarmos novamente para juntos estudarmos a palavra de Deus. Deixa eu ficar aqui mais cômodo. Muito bem. Ajeitar aqui para ficar bem melhor. Deixa eu botar a mesa aqui mais para trás, que minha esposa chegou à mesa mais para o lado dela. Muito bem. Então, meus queridos, como a minha esposa já disse, que bom, vocês são bem-vindos para nós meditarmos na palavra de Deus. E o assunto que nós iremos, então, estudar é agradando a Deus, como a minha esposa já mencionou. O tema da lição geral é o amor e a justiça de Deus, né? Estivemos estudando a semana passada, né, como que Deus, o tema sobre foi a lição de número 2, né, o amor da aliança. Foi o tema que nós estudamos a semana passada. E foi uma lição maravilhosa, muito linda. E a lição dessa semana também é uma lição que traz para nós muitos ensinamentos. E o propósito desta lição e dessa semana é mostrar que, apesar da nossa imperfeição, apesar da gente ter um caráter deformado, porque depois que o pecado entrou no mundo e os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que foi feito a 0 quilômetro, mas depois que o pecado entrou no mundo, veio essa mancha do pecado. Então o ser humano passou a ter um caráter egoísta, um caráter com uma natureza que não era aquela natureza antes do pecado. E o ser egoísta já está na própria natureza. E a pessoa, tendo esse caráter mesmo manchado, deformado, Deus sabe disto. Deus sabe dessas coisas, e o que Deus faz? Mesmo assim, a gente vê o amor do Pai, o amor de Deus, quando essa pessoa com esse tipo de caráter deformado, manchado, busca Deus, busca agradar o Senhor. Então, busca a ajuda de Deus, porque a pessoa sente muitas vezes machucada, porque o pecado machuca, o pecado faz você cair, o pecado faz você sangrar, o pecado faz você sofrer, e Deus sabe que você está precisando de ajuda, e quando você pede o perdão a Deus e busca a ajuda de Deus, Deus se agrada em vê-lo louvando, Deus se agrada em vê-lo buscando a Ele, Deus se agrada em ver você se levantando, Deus se agrada com isso e se alegra, né? Porque você está voltando para Ele. E vamos entrar na história que fala sobre essa alegria do Pai. Olha a história do filho pródigo, né? A história da dracma perdida, não é? Da ovelha perdida. No livro de Lucas, no capítulo 15, tem 3 parábolas. E essas 3 parábolas falam sobre essa história de amor de um pai pelo filho, né? E o amor é uma coisa que envolve. E quando nós permitimos que o amor de Deus nos envolva, nós vamos ser transformados cada dia. Esse amor vai nos transformando, vai fazendo da gente uma melhor pessoa. Assim que deixe o amor de Deus transformar você. Permita, não endureça o seu coração, como nós estudamos a semana passada. Deixa que esse amor de Deus vai transformando a tua vida, não é mesmo? E assim Deus é um
Deus amoroso, que vai trabalhando, burilando, vai nos coloca no colo e vai nos acariciando. Esse é um pai amoroso. Muitas vezes você não tem imagem de um pai assim, não é? Um pai que afaga, mas Deus é um pai amoroso, é um pai que afaga, que sabe do nosso sofrimento, sabe da nossa tristeza, né? E você e eu, nós somos valiosos para Ele. Deus olha para você como se fosse a única pessoa aqui na terra porque Ele te ama. Ele daria vida por você. Você que é pai, você entende muito bem o que eu estou falando. Nunca esqueça disso, que você é valioso para Deus. Nunca esqueça, porque a Bíblia fala isto. Você lê a palavra de Deus e você descobre isto. Vamos então ler agora essa passagem lá no livro de Lucas. Eu quero que abra o livro de Lucas lá no capítulo 15. E aí é uma história muito conhecida, e vamos então pegar algumas desses, não vou ler tudo, né? Mas vamos pegar algumas dessas lições maravilhosas que tem lá nesse capítulo 15 do livro de Lucas. E aí conta 3 parábolas, né? A parábola da ovelha da dracma perdida, começa no capítulo 15, versículo 1. Disse o seguinte: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. As pessoas pecadoras, as pessoas que estavam feridas, machucadas, sentia distante, elas chegavam para escutar a Jesus, para ouvir a Jesus, e disse: mas os fariseus, olha o versículo 2, e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, os fariseus e os escribas não enxergavam nenhum valor naquelas pessoas pecadoras, naquelas pessoas, em Jesus que estava recebendo aquelas pessoas. Eles não viam em Cristo, nem que estava valorizando, porque estavam recebendo aquelas pessoas que eram pecadoras, né? Então, eles viam apenas como meros pecadores. Nada mais, e eles murmuravam porque Jesus recebia estas pessoas, né? E Deus não, Cristo o saudava, Cristo o abraçava como filhos de Deus que afastou da casa paterna. Aquele filho rebelde que saiu de casa, mas está voltando, e ele o abraçava. Há uma grande diferença, né? E então aí tem essa história. Jesus então propôs esta parábola e conta esta parábola, e vocês vão perceber que há algo em comum nas 3 parábolas. As 2 primeiras ela é bem curtinha e fala o seguinte: Jesus disse: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a partida até achá-la? A perdida, não partida, a perdida. Que homem não faria isto? Que pastor não faria isto? Vai, deixa as outras que estão ali seguras e vai até onde está a que está perdida, até encontrá-la. Disse: e quando a encontra, põe-se-nos sobre os ombros, cheios de quê? De alegria. Vocês percebem como agora o pastor, ele está alegre, feliz, porque encontrou a ovelha que estava perdida. E ainda continua dizendo no versículo 6, e vai para casa. Então convoca amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Ainda convoca os vizinhos, os irmãos, os amigos, para que alegre, porque encontrou a ovelha perdida. Percebe que existe alegria quando encontra aquele que estava perdido. Há uma alegria, algo em comum. Agora olhe bem a próxima parábola. Diz o seguinte, no versículo 7 diz o seguinte: digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam mais de arrependimento. Por uma alma. E eu encontro, por isso que eu disse para você, você é valioso para Deus. E nunca esqueça disto. Deus daria a vida por uma pessoa, porque ele disse: mais do que por 99 que já estão salvas, né?
Deus a ama, né? No versículo 8 diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, que era a moeda na época, se perder uma, não acende a candeia, ou seja, o candeeiro varre a casa e busca com diligência até achá-la, não é? E essa dracma, lembra que era recebida como dotes do casamento, que recebia aquelas dracmas e guardava como uma relíquia. E se perdia uma, procurava até encontrá-la. E quando a encontra, diz que convocava as amigas e vizinhas, convoca as amigas e as vizinhas: alegrai-vos comigo, diz, achei a dracma perdida. Que era, no grego era um denário, né? No hebraico era aquela dracma, né? Perdida. No grego é a dracma, no grego que é chamado denário, né? No romano, denário. Assim, vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sempre está aplicando ao pecador. A alegria no céu quando um pecador se arrepende. E aí tem a parábola mais conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Não é? Nessa parábola do filho pródigo, olha, eu vou ler o versículo, eu não vou ler todo o versículo, a história do filho pródigo, que ela é muito bem conhecida, acho que todos vocês conhecem. Se vocês quiserem ler em casa, leia, está do versículo 11 do capítulo 15 de Lucas até o versículo 32. Eu não vou ler do 11 ao 32, que ela é bem mais longa, mas há algo em comum entre as 3 parábolas: a alegria de Deus quando a pessoa se arrepende. E na parábola do filho pródigo a gente vê claramente, né? Eu vou ler então o versículo 20. Eu não vou ler o 11 até o 19, vou ler o versículo 20 ao 24. Olha o que fala lá. Diz o seguinte: então levantando-se foi para com seu pai, esse filho que tinha pedido ao pai a sua herança. E olha que não era pela lei daquela época judaica, ninguém podia pedir a herança antes do pai morrer, não. Tinha direito, não. Era como se fosse ele estar pedindo a morte. Os demais vizinhos, amigos, poderiam apredejá-lo naquela época. Mas olha o que acontece. Disse: então levantando-se foi para com seu pai, quando ainda estava longe. Disse: viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ele poderia voltar, todo mundo poderia apedrejá-lo, mas o que o pai fez? Ele correu primeiro, abraçou seu filho, que havia ido desperdiçado tudo. Abraçou, beijou. Se tiver que tirar pedra primeiro, vai atacar a mim. E protegiu seu filho. E agora ele diz o seguinte: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu-o com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos. Aqui está. Por quê? Aí diz o 24: pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Percebe? Existia alegria pela volta do filho, aquele filho que abandonou seu lar, desperdiçou tudo aquilo que ele levou. E depois que gastou tudo, que não tinha mais onde ele recorrer, existia fome na terra, ele lembrou da casa do pai e voltou. E o pai, com este amor terno, traga a túnica, põe um anel de dedo, recuperado, sandália nos pés. Que alegria foi para aquele pai poder abraçar um filho, não é mesmo? E aqui a gente vê, aqui está comparando o amor de Deus. Olha que fala, o versículo 30 diz assim: vindo porém este teu filho, ou seja, aqui está falando do filho mais velho, que estava no campo. Quando ele chega em casa, que vê todo mundo alegre e feliz, ele começa a reclamar com o pai, porque o pai tinha feito isso com o seu irmão. E ele disse: olha, vindo porém este teu filho, nem chamou de irmão, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes
mandaste matar para ele um bezerro cevado? Ele estava indignado. Olha o que o pai responde. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque aí ele fala diferente. Ele fala: este teu irmão. Lembra? O filho pródigo não é apenas esse teu filho, como diz o irmão mais velho. No versículo 30, diz: mas nas palavras do pai, este teu irmão. Você sabe que na igreja, quando uma pessoa vem aos braços de Jesus, nós a consideramos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Nós o chamamos de irmão, porque Deus disse: esse é teu irmão. E nós temos que cuidar como irmão, não é mesmo? Amá-lo como irmão e cuidar como irmão, não é mesmo? E aqui a gente percebe que nessa parábola a gente está vendo o grande amor do Pai, aquele amor que não acaba, é um amor terno, compassivo, que fez tudo pelo Filho. Então aqui essa parábola ilustra de maneira extraordinária, né? Quanto somos valiosos para Deus. Você vale para Deus, você tem um valor incalculável. Então essas 3 parábolas aí do capítulo 15 de Lucas foram contadas em resposta às críticas dos fariseus e dos escribas, né? Que não valorizava as pessoas que eram pecadoras. E disse: os fariseus não enxergavam nenhum valor, não é mesmo? Nenhum valor naqueles que eram recebidos por Jesus de maneira tão calorosa. Jesus tão abraçava, diz que comia com eles, e eles consideravam pecadores. Lá no versículo 2, do capítulo 15, né? Então era uma forma, eles estavam ali, sentia abraçado por Jesus, e para os fariseus apenas era condenação. E Jesus os saudava como filhos de Deus. Aqueles filhos que um dia ele deixou a casa paterna, assim como aquele filho pródigo, e voltou para casa. Quando voltou para casa sentindo a saudade. E agora o pai, com todo carinho, o abraça e se alegra. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende, não é mesmo? Existe alegria. Então Deus se alegra, e nós precisamos aprender também a alegrar. Eu fiquei tão feliz, foi no dia 7 de novembro, faz 2 meses, que meu filho já fazia tempo, eu tenho um filho de 26 anos, fazia tempo, que depois do divórcio que eu tive com a ex, e aquele carinho, ele foi com a ex, e aquele carinho foi pouco a pouco, foi apagando, e tentamos esse relacionamento muitas vezes, e ele estava cada dia mais, eu percebia que o coração estava mais como endurecido, e eu só orando, colocando na mão de Deus, só orava, e colocando na mão de Deus. Conversava pouco, não era muito. Convidei muitas vezes. E eu lembro que onde eu morava, lá no estado de Massachusetts, ele saiu para voltar e não voltou. E quantas vezes eu ficava ali, chegava cada semana, esperando que ele voltasse. E nunca voltava. Mas nunca perdi a esperança. Nunca voltava. Sabe quantos anos passaram? 13 anos. Depois de 13 anos, ele me procurou. Muitas tentativas. Eu só coloquei na mão de Deus, ele me procurou e me pediu perdão, me abraçou. Eu falo isso e sinto emocionado. Não tem como não emocionar. E no dia 7 de novembro do ano de 2024, 13 anos depois, ele veio me visitar com a namorada. Que alegria. Então, quando eu leio essas histórias,
Eu sinto amor no Pai. Existe amor no Pai pelo Filho que deixou a casa paterna. Você não vai abraçar. Se você sente que está longe do Pai amado, aquele que te ama, esta é a oportunidade de você voltar. O Pai está com os braços abertos para você voltar e abraçar você. Porque você é precioso aos olhos do Pai. Você é precioso para Deus. Nós somos preciosos para o Senhor. E nós precisamos entender isto. Nós precisamos ter consciência desta realidade, porque Deus nos ama. Deus é amor. E esta parábola nos mostra esse perdão de Deus. Mostra o amor de Deus, né? E graças a Deus que nós temos esses lindos ensinamentos na palavra de Deus, que traz para nós conforto, né? Traz para nós alegria. Nós olhamos para frente com essa esperança que nós temos valor diante dos olhos de Deus, do nosso Pai amado. Se você um dia deixou a casa paterna, abandonou a igreja, volte. O seu lugar está vazio. Deus está esperando por você. Volte aos braços do Pai. Ele te ama. Você tem um valor inestimável para Ele. Incalculável. Porque Ele te ama. Não é mesmo? Deus é amor. E nós estudamos isso na semana passada e está escrito que Ele é amor. São João, 1 João 4,8 fala sobre isto. Então o pecado ele destrói, meus queridos. O pecado ele machuca, o pecado fere, o pecado faz você sangrar, faz você cair. E você fica caído, precisando, e Deus está ali para estender a mão, convidando você, volte para Deus. Pare de sofrer. Volte aos braços do Pai. Aceite o convite do Senhor, que Ele fala, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados. Vocês estão cansados, está abatido? Vinde a mim. Eu estou aqui para receber você, não é mesmo? Então a passagem da lição de segunda-feira fala, alegrando-se com júbilo. E eu quero ler Sofonias. A minha esposa mencionou o versículo 17, que é o versículo para memorizar da lição dessa semana. Agora eu quero ler o versículo 14 também. No versículo 14, olha o que fala lá. Disse, canta alegremente, ó filha de Sião, jubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. E o 17 diz, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Assim como o pai, na parábola do filho pródigo, né, se alegrava. Nas três parábolas existia alegria, algo em comum. Deus, ele se alegra também. Deus fica feliz quando nós, mesmo como sendo esse coração, esse caráter duro, esse caráter que machuca, que fere, mas Deus ama, se alegra quando a gente volta para Ele. Deus fica feliz, não é mesmo? E o prazer a gente vê lá no Salmo também. Eu quero ler esse Salmo, o Salmo o 149. Salmo 149. Olha que lindo esse Salmo 149. O Salmo 149 é um convite para louvar o Senhor com alegria. Esse Salmo, né? E a razão desse convite também é apresentada no mesmo Salmo. Eu vou ler o versículo, diz o seguinte, o versículo 1. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor nas assembleias dos santos. Disse, alegre-se Israel naquele que o fez. Nosso Criador, alegre-se, regozija-se aos filhos de Sião, no seu rei, o rei com letra maiúscula, em Deus.
E aqui o versículo 4 dá a razão por que devemos alegrar. Disse, porque o Senhor se agrada do seu povo. Que coisa linda, né? Olha a razão, porque Deus se agrada, Deus agrada do seu povo. Com base nisso, o povo é convidado a experimentar esse prazer no Senhor e louvá-lo com alegria. É por isso que lá no Sofonias fala, cante alegremente, ó filha de Sião, jubila, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração. Ele é o nosso Criador e devemos exultar, devemos alegrar no Senhor. E que coisa linda, né? Louvar a Deus. E que bom quando você vem ao Senhor, canta alegria, como nós cantamos ainda há pouco, que esse Pai amado quer nos levar para o lar celeste. Ele sabe, Deus tem trabalho no seu tempo. E nós precisamos ter paciência e esperar no Senhor, porque Ele virá. Jesus prometeu, Ele disse para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, eu não estaria falando isso para vocês. Eu vou preparar lugar. E Ele disse que depois Ele viria. E nós estamos aguardando a promessa de Jesus. Disse, para que onde eu esteja, vós também estejais. E nós estamos aguardando, Ele virá nos buscar, não é mesmo? Ele virá. Tem uma passagem no livro de Isaías 43, versículo 4 e 5, Isaías agora. Vamos lá para o livro do profeta Isaías, no capítulo 43. 43. E o versículo que eu vou ler é o versículo 4 e 5. Olha o que fala lá. Visto que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque te amo, olha que lindo, darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, disse Deus, pois eu estou contigo. Trarei a tua descendência do Oriente e te ajuntarei do Ocidente. Mostrando que Deus o ama. O povo estava espalhado, mas Deus que Ele vai juntar-se novamente. E isso vai trazer alegria. É por isso que a gente vê lá no livro de Sofonias, mostrando que Deus se alegrará com o seu povo, essa alegria de ver o seu povo juntos. Que dia será aquele quando todos nós estaremos com o nosso Pai, no nosso lar celestial, aquele Éden restaurado, onde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, nunca deveriam ter saído. Que alegria será nós podemos abraçar o nosso Pai, o nosso Deus. Que dia será aquele? Dia de alegria. É por isso que diz que quando o Senhor vier, diz que virá com os anjos cantando, em festa, em alegria, para resgatar este mundo, esta ovelha perdida. Porque Deus tem outros mundos criados, mas o único mundo que caiu em pecado foi esse mundo, o planeta Terra. Essa é a ovelha perdida que Ele vem buscar. E será um dia de alegria, um dia de júbilo, de festa. Diz que os anjos virão cantando, tocando trombetas, cantando. A trombeta soará. Até mesmo os mortos que dormiram em Cristo vai ressuscitar para encontrar com o Senhor, não é mesmo? Que lindo! E o versículo, tem uma passagem lá no livro de Provérbios também, o livro de Provérbios, eu gosto muito do livro de Provérbios, capítulo 15 de Provérbio, e o versículo 8 e 9, fala, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Percebe que Deus se alegra com aqueles que faz justiça? Disse, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, versículo 9, mas Ele ama o que segue a justiça. Deus ama. Quando a gente procura, o amor de Deus não é condicional, Deus ama a todos. O nosso amor, sim, Deus quer ter um relacionamento conosco, que isso é condicional. Deus ama e nós precisamos responder ao amor de Deus.
Se eu não respondo esse amor de Deus por mim, não vai valer de nada. Não é mesmo? Porque que vai me valer? Ele me ama, mas eu preciso responder esse amor divino na minha vida. É como o sol que está brilhando, os raios do sol, mas se eu me escondo, eu não quero ser tocado por aqueles raios do sol. O sol está aí. Eu só preciso deixar que esses raios do sol atinjam a minha vida também. Toque em mim. Não é mesmo? E é isso. O que mais nós podemos falar aqui? Aqui a gente vê nessa passagem de Provérbios 15 um paralelismo. Né? Um paralelismo. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Aí o paralelo, depois vem a resposta. A resposta diz o seguinte: mas a oração dos retos é seu contentamento. É a resposta. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor. Mas aí vem a resposta: mas ele ama o que segue a justiça. Então a gente vê um paralelismo explicando a primeira frase. Ou seja, a segunda frase explica a primeira frase. Não é? Esse é o chamado paralelismo bíblico, não é mesmo? Muito bem. Então vamos para a parte de quarta-feira, fala pedras vivas. Aqui nessa parte de quarta-feiras, eu quero ler com vocês uma passagem que está lá no livro de Hebreus. A gente leu na semana passada Hebreus, né, especialmente o capítulo 11 de Hebreus, né? Vamos ler o capítulo 11 novamente, mas vamos ler 2 versículos diferentes. A semana passada nós lemos o capítulo 11 e o versículo foi o versículo 5, né? Vamos ler agora o versículo 6. Eu quero ler Hebreus capítulo 11, versículo 6, que fala o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Percebe aqui? Como podemos nós agradar a Deus? Disse que nós agradamos a Deus com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é? E Deus se alegra com aqueles que o buscam. Agora, no livro também de Romanos 5:8, eu quero ler essa passagem. Romanos, o capítulo 5, e o versículo 8 também, fala exatamente disso. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mostrou seu amor. E Ele... aqui estamos mostrando a expressão do nosso amor a Deus, né? Pela fé. Tem que confiar. E diz que através de quem? De Jesus. No Romanos deixa bem claro, né? Disse, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Ali está. Cristo morrendo na cruz. E ali a gente percebe, a gente nota que a morte de Jesus ali na cruz do Calvário, aquela morte vicária que ele não merecia, foi em meu favor e em seu favor. Ali estava a maior expressão do amor de Deus por cada um de nós. A morte de Cristo Jesus, não é mesmo? Ali estava reafirmando esse amor. Reafirmando o amor do Pai. E graças a Deus por isto, não é mesmo? Então tem uma pergunta aqui, diz: de que maneira nós, seres pecadores e decaídos, podemos agradar a um Deus santo? Através de Jesus. Só através de Jesus Cristo podemos fazer isso, agradar. E Deus quer que a gente permaneça nele. Nós precisamos permanecer no Senhor e assim manter esse relacionamento, né, de amor, não é mesmo? Por meio da obra redentora de Cristo, nós somos totalmente aceitos diante de Deus e Ele vai nos trabalhando em nós e vai transformando. E é somente por meio da fé que nós podemos agradar a Deus. Vamos indo para já o parte final da lição. Na lição de quinta-feira fala um alvo digno. Eu quero ler com vocês
a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 23, 24 e 25 de Marcos. O livro de Marcos foi o livro que nós estudamos na lição passada, do trimestre passado, né? E agora vamos ler o capítulo 9 de Marcos. E o versículo que eu vou ler é o 23, 24 e 25, que diz lá: Disse-lhe Jesus: Se tu podes, tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Aqui estamos vendo a história, quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração. Jesus foi lá com Pedro, Tiago e João e ficaram ali no pé da montanha 9 dos seus discípulos. Quando Jesus desceu, o que tinha ali? Estava um alvoroço. Um pai trouxe o seu filho, que o demônio o possuía, ele estava endemoniado. Os 9 discípulos que estavam ali, eles não conseguiram expulsar os demônios. Não conseguiram fazer. Então Jesus, aquele homem, ele de íntima compaixão, ele lançou-se aos pés de Jesus, aquele pai do menino. Olha o versículo, eu vou ler o versículo 19. O versículo 18 diz o seguinte: Este onde quer que o apanha, lança-o por terra e espuma, range os dentes e vai se secando. O pai estava falando, narrando para Jesus. Roguei aos teus discípulos que eu expulsasse, mas não puderam. Aí Jesus disse no versículo 19: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-mo. E Jesus pediu que trouxesse o menino. Então trouxeram aquele garoto, né? E o inimigo que estava nele o agitou, aquele menino com muita violência, porque o inimigo, o objetivo dele é matar e destruir. E diz que caindo ele por terra, revirava-se espumando. Perguntou Jesus ao pai: Quanto tempo há que lhe sucede isto? Ele respondeu: desde a infância. Desde a infância. Ele disse: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes, ele pergunta para Jesus, mas se tu podes. Ele mostra que tinha dúvida. É uma fé pequena, tinha muita dúvida. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de mim e me ajuda. Ele pedia ajuda àquele pai pelo filho. Aí foi quando a leitura que eu fiz, Jesus disse: se tu podes? Jesus faz a pergunta: se tu podes? Ele disse: tudo é possível ao que crê. E então Jesus o libertou aquele menino. E que alegria para o pai, né? Que alegria trouxe para aquela família, né? Muitas vezes aquele espírito tomava aquele menino e todo mundo olhava e disse que morreu, está morto. Ele está morto. E agora Jesus liberta. E ainda Jesus deu a ordem para aquele demônio: nunca mais volte para ele. Libertou para sempre. Volte para Jesus. Ele é aquele que te dá o alívio. É aquele que te pode libertar dos vícios. É aquele que pode libertar de algo, de um problema que você está passando. Que você já muitas vezes clamou, você já gastou dinheiro com remédio, já gastou dinheiro com médico, já gastou dinheiro e não consegue. Volte para Deus. Clame a Jesus. Ele tem a cura para você. Ele pode curar você, ele pode sarar você. Acredite. Tudo é possível ao que crê. Confia no Mestre, confia em Jesus. Assim que aquele homem, aquele pai, volta para casa daquele dia, imagino, com quanta alegria no coração. Quão feliz, porque
porque o que Deus fez na vida da sua família e do seu filho, não é mesmo? Trouxe alegria. E o propósito de Deus é este, né? A gente precisa voltar para Deus, a gente precisa ir a Deus. E mesmo que você tenha pequena fé, como aquele homem que ele expressou, né? Ele procurou e ele exclamou: ajuda-me na minha falta de fé. E aquilo foi o suficiente. Não precisou mais nada. Quando Jesus viu que aquele homem estava pedindo ajuda, Jesus disse: traga o seu filho. E Jesus o curou. Que Deus te abençoe onde você estiver. O que é que você precisa na tua vida? O que é que nós precisamos? Nós precisamos de Jesus cada dia. Você precisa de Jesus na tua vida. Não esqueça disto. Que Deus te abençoe aonde você estiver. Não é mesmo? Que Deus nos abençoe. E vamos terminar com uma oração? Vamos agradecer a Deus. Pai eterno, é muito bom nós podermos adorar a Ti. Estar aqui na Tua presença, Senhor. E louvo ao Senhor por esse privilégio de nós estarmos diante do Pai. E diante do Senhor nos encontramos e colocamos diante de Ti nossos seres amados, irmãos e irmãs, sobrinhos, sobrinha, parentes, nossos amigos, nossa família, meu filho. Coloco diante de Ti, Pai, também a minha esposa. Penso agora nos meus queridos amigos, eu penso no meu irmão Neto, onde ele estiver. Coloque diante do Pai. Coloco diante do Senhor meu querido irmão Alessandro, sua esposa Verena, Luquinha. Que todos eles estejam diante do Pai para receber o abraço. Toma um dos teus braços, meu Deus. Cuide de cada um. Cuide de nós, que estamos aqui nessa terra peregrinando, andando. Porque o nosso lar não é aqui. O nosso lar é o celestial. Aqui nessa terra somos apenas embaixadores do Senhor. Luzes para outros. E que a gente possa ser bênção para ensinar a Tua palavra. Que a gente possa ter consciência dessa realidade na nossa vida, desse amor maravilhoso. Nós aceitamos o abraço do Pai. Estenda a Tua mão sobre a vida daqueles que estão enfermos, doentes, como a minha irmã Lloyd. Estenda a mão sobre a vida dela, da sua família. Cuide dos nossos amados. Tenho tantos sobrinhos, sobrinhas, que precisam do carinho do Senhor. Irmãs, irmãos, eles precisam do abraço do Pai e do carinho do Senhor. Cuide de cada um deles estiverem. Cuide dos nossos irmãos distantes em outros países. Abençoe também aqueles que estão sofrendo. Visite cada um, meu Pai. E esteja conosco nesse dia. Eu te peço, não que mereço nada, mas eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tudo é por Ele. Tudo é por Jesus. E a gente faz tudo por amor a Jesus. Que Deus te abençoe onde você estiver.